Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade, da nossa Oficina dos Sentimentos. No vídeo anterior, que já faz algum tempo, falamos sobre a raiva. Hoje nós vamos falar de um dos produtos da raiva, dessa emoção básica, que nós chamamos ódio, um sentimento tóxico, né? E nós vamos ver o porquê do ódio. E nós vamos trabalhar também as características do ódio em nós, como ele se manifesta, o que ele é e como nós podemos nos livrarmos dele. Seria terapêutica. Vem comigo então para nós fazermos essa viagem para dentro de nós mesmos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal, para que o vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Nós podemos fazer várias abordagens acerca do ódio. A primeira, logicamente, é que ele é um exagero do instinto de conservação, porque a raiva, no estágio primitivo de vida, ela foi muito importante para a preservação, inclusive, do nosso corpo físico. A agressividade, por exemplo, há 150 mil anos, e veja bem, eu não falo de violência, eu falo de agressividade, que é a resposta enérgica, mas não violenta, às questões que o ambiente nos propõe. Então, a partir dessa abordagem, vamos dizer, mais voltada para essa questão biológica e instintiva, nós temos também a questão psicológica. Porque geralmente quem odeia muito é porque muito amou algo ou alguém, ou ainda ama. Só que foi muito machucado em suas expectativas. Sentiu-se muito decepcionado por não ser correspondido ou até mesmo desrespeitado, humilhado em sua integridade moral. Sobre a vingança, basicamente, nós podemos falar que há dois tipos. A vingança contra os outros, que nos prejudicaram ou achamos que nos prejudicaram, ou a vingança contra nós mesmos, quando nós não temos coragem de atacarmos os outros que nos prejudicaram ou achamos que nos prejudicaram. Essa vingança contra si mesmo se chama mágoa. É um vídeo posterior que nós vamos fazer a esse, porque é um assunto também muito profundo que merece uma abordagem especial. Então, a partir dessa noção, é bom que nós estabeleçamos uma diferenciação. Qual? Quando alguém faz algo conosco, nós reagimos diante daquela ação. Se a ação foi boa, muitas vezes nós devolvemos com ações boas, muitas vezes com ingratidão também. Se a ação foi ruim, nós devolvemos com violência. Mas acontece que aquele que pretende se libertar da sua própria instintividade, desse seu lado primitivo, desse seu lado ainda animalesco, ele ou ela precisam entender que nós não temos que reagir de acordo com que as pessoas agem conosco. Nós não temos que dar uma resposta igual àquilo que as pessoas fazem conosco. Nós temos que imprimir a nossa própria marca, nosso próprio jeito de ser, nas nossas respostas diante das ações alheias. É difícil, é complexo, ninguém nega, porque nós trazemos todo um instinto de conservação que muitas vezes adoecido faz com que nós ataquemos para não sermos atacados. É meio que uma lembrança inconsciente daqueles períodos que vivemos lá
nos reinos inferiores da natureza, nos animais e toda aquela fase do Sapiens, né, há 150 mil anos atrás e etc. Então, a partir do momento que nós temos essa noção de que nós temos que dar a nossa própria marca àquilo que as pessoas fazem conosco, então nós passamos a pensar de forma diferente. Quem é humilhado não é aquele que recebe a ofensa do outro. Humilhado é aquele que faz a ofensa ao outro. Percebem a diferença? Nós podemos citar alguns tipos de ódio no âmbito social. Por exemplo, o ódio gerado pelo cancelamento, pelas fake news, pela fofoca. Isso em amplitude na internet, que a notícia corre quase que instantaneamente. Então, quando você não gosta de algo que alguém falou, você começa a fazer uma campanha para que aquela pessoa seja cancelada. É uma forma nova de linchamento, né? Antigamente linchavam-se as pessoas em praça pública, hoje em dia tem um linchamento virtual. Só muda que não há uma violência física, mas há uma violência psicológica muito grande nesse processo. Assim como há uma violência psicológica muito grande no processo de polarização política, onde uns são pessoas do bem, outros são pessoas do mal, e aqui eu não vou nem contra nem a favor a nenhum tipo de ideologia, apenas o que constatamos no nosso dia a dia. E os que se acham do bem precisam vencer, sobrepujar os que são do mal, quando na verdade todos nós temos a nossa face boa e a nossa face ruim a serem trabalhadas. Então são tipos de violência, por exemplo, quando nós entendermos isso a fundo, a própria fome é um tipo de violência. O próprio racismo é um grande tipo de violência. É uma problemática que envolve aí questões seríssimas a nível psicológico. Eu digo racismo não só da cor da pele, né? Eu digo o racismo de uma forma ampla. Muitas vezes até a questão da nacionalidade. Ah, mas eu sou brasileiro, eu sou melhor do que os orientais. Ah, mas eu sou do Oriente, eu sou melhor do que do Ocidente. Isso também existe. A questão do gênero, que você faz um juízo de valor de uma pessoa pelas predileções sexuais que ela tem, quando na verdade ela é um ser humano tão carente de afeto quanto você e tão apto a desenvolver as suas potencialidades espirituais quanto você, que é heterossexual. Então, os nossos ódios, eles refletem muito as nossas projeções, entendem? Aí estamos aprofundando um pouquinho mais. O que seria essa projeção a nível psicológico? Seria de duas faces diferentes. Uma, você odeia uma pessoa porque você já gostaria de ser o que aquela pessoa é ou representa na sociedade, mas você ainda não consegue ser, ou não envida os esforços necessários para tentar ser o que aquela pessoa é. É a famosa inveja, que é um tipo de projeção. Ou então você inveja, odeia uma pessoa justamente por aquilo que você não gosta em você mesmo. É um outro polo. Você identifica um defeito naquela pessoa que você sabe que está dentro de você, mas aquilo te dá um medo terrível de fazer uma viagem para dentro de si mesmo e resolver o problema, e aí é mais fácil, ou você pensa que é mais fácil, atacar, odiar aquela pessoa que tem o mesmo defeito. Percebem a complexidade do ódio? E o pior é que esse ódio a nível social, ele está cada vez mais se tornando uma coisa normal. Ou seja,
os maus precisam ser exterminados e os bons precisam permanecer. Agora o problema é saber o que é bom e o que é ruim nessa história toda. Percebem? Então, a partir daí, a nossa opinião dos relacionamentos também muda. Porque nós não temos que esperar da pessoa que amamos ou das pessoas que amamos, quando eu falo de amor familiar, não apenas amor conjugal ou amor de amigos, o que quer que seja, nós não temos que esperar mais dessas pessoas do que elas podem nos oferecer. As decepções vêm porque nós exigimos muito mais das pessoas do que elas podem nos oferecer. Sob o aspecto espírita, nós sabemos que o ódio é uma potência destrutiva porque ele, primeiro, destrói a nós mesmos, que temos esse sentimento. E depois também, muitas vezes, através dos mecanismos da vingança, quando infelizmente conseguimos nos vingarmos das outras pessoas, muitas vezes a intensidade que nós usamos para a vingança é muito maior do que aquilo que a gente recebeu. E ela não cessa. Dizem, né? Diz o ditado popular que a vingança é um prato que se come frio. E é verdade, porque o ódio após a vingança, muitas vezes, ele aumenta, ele não diminui. Ainda vem a questão obsessiva, porque quando você vibra na faixa do ódio, você atrai espíritos que vão te impulsionar aquele tipo de ação. Você já tem a tua tendência a odiar, a se vingar, e você ainda sintoniza com espíritos da mesma forma. E existe também a questão do ponto de vista da vida material e do ponto de vista da vida espiritual. Porque aquele que faz algo de ruim para alguém, ele pode viver, entre aspas, uma vida feliz por toda uma encarnação. Mas e após a perda do corpo físico? E numa futura vida? Se realmente você acredita numa lei de causa e efeito, na justiça divina que é amparada pela compaixão infinita de Deus também, então você não precisa se vingar. Porque a própria lei divina, a seu tempo e a seu modo, não como vingança, mas como retificação educacional, vai ensinar a pessoa que faz mal aos outros. Agora, falando em terapêutica, nós temos que entender uma coisa de uma vez por todas. O ódio não nos liberta daquele ou daquela que nós odiamos. Pelo contrário, nos põe ainda mais unidos. Muitas vezes, à distância. Muitas vezes você está em casa, tomando seu banho, fazendo a sua refeição e você leva as pessoas que você odeia para dentro da tua casa, dentro da tua mente. Então, automaticamente você está se conectando a essas pessoas. Então, existe uma palavra dentro do meio psicanalítico chamada sublimação. É você usar esses impulsos, essas pulsões, esses instintos, né? Para falarmos de uma forma bastante popular, para o bem. Ou seja, canalizar esse ódio para fazer algo de bom para alguém. Ao invés de tentar destruir quem te prejudicou, comece a fazer o bem. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, eu sei que o nosso orgulho muitas vezes nos impede de fazer isso, mas nós é que temos a ganhar quando nós conseguimos essas pequenas vitórias que são grandes dentro de nós. Para o mundo, são pequenas vitórias que passam imperceptíveis quando nós conseguimos nos libertar de um desejo de vingança. Mas para nós, são grandes feitos que vão nos ajudar muito em nossa evolução. E também a psicoterapia, para que você entenda o que realmente está acontecendo dentro de você a nível inconsciente. Porque às vezes você guarda muitos traumas e conflitos que vêm da tua própria infância. É claro que como espíritas nós vamos
trazer, né, nós sabemos que trazemos toda uma gama de tendências boas e ruins de vidas passadas, mas que todas elas desembocam na infância da atual encarnação. Do processo educacional que nós tivemos ou deixamos de ter, dos bons ou dos maus tratos que nós recebemos das pessoas que nos deram os primeiros cuidados. E a partir daí nós vamos entender o que acontece dentro de nós e termos empatia, que é a palavra-chave para nós nos livrarmos do ódio contra alguém. A empatia é se pôr no lugar do outro. A empatia é entender as limitações do outro, é entender que muitas vezes não foi nada pessoal contra você. Que se foi pessoal, é devido àquela projeção que nós comentamos há pouco no vídeo. Então, a partir dessa mudança de mentalidade, a partir do momento em que você entenda o que acontece dentro de você, quais são as tuas angústias, quais são os teus conflitos, e você consegue trabalhar esses conflitos intrapessoais, ou seja, de você para você mesmo, aí você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas difíceis, porque nós só oferecemos aquilo que nós temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos. Então, dessa forma, a gente vai entender melhor como o ódio irrompe, como nos livrarmos, nos afastarmos, isso é muito importante, como nos afastarmos dos gatilhos que nos levam a esse sentimento de ódio. Quais são as situações mentais ou circunstâncias materiais que nos levam a odiar naquele determinado momento? O que desencadeou aquele ódio, aquela lembrança ruim que muitas vezes já tem anos que aconteceu? Isso é muito importante, estarmos atentos a esses gatilhos que nos levam a essa explosão de cólera. Para terminarmos, vamos ler uma frase, um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para fecharmos o nosso vídeo com chave de ouro. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Tenhamos em mente que nós somos muito importantes no universo, mas nós não somos mais importantes do que ninguém. Tenhamos em mente que essas explosões de raiva, que hoje, naquela época de Kardec, chamávamos de cólera, hoje chamamos de transtorno explosivo intermitente, elas nada mais são, nada menos são do que um exagero que nós damos à nossa própria personalidade. Vaidade pura. Muitas vezes até transtorno narcisista. Então, a partir daí, nós vamos começar a trilhar um outro caminho de muito mais serenidade, e a vida vai ser mais longeva, vai ser mais serena, e a gente vai voltar para o mundo espiritual de uma forma muito mais satisfatória, muito melhor do que entramos nessa última vida material. Muito obrigado a todos por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço e até os próximos vídeos.